Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar como identificar raízes em o desenho de um gráfico, raízes de uma função no desenho de gráfico. Primeiro, nós vamos querer que no final dessa aula você reconheça os elementos dos gráficos e reconheça o ponto chamado de raiz da função. Bom, claro que a gente vai falar de gráfico, então precisamos de um desenho de gráfico. Nós temos aí esse gráfico desenhado, nós vimos na aula anterior como avaliar se ele é crescente ou decrescente e constante, nesse caso não tem partes constantes no gráfico, tá? Mas hoje o que nós queremos falar é das raízes. E o que são as raízes? As raízes são os pontos aonde o gráfico toca no eixo das abscissas. Abscissas é o eixo de x. Então as raízes são os pontos aonde toca no eixo de x. E o que nós precisamos observar? Precisamos observar o ponto aonde ele toca em x e contar. É isso mesmo. Aonde ele toca nas abscissas é o eixo de x, aonde ele toca nas abscissas, nós teremos as raízes. Vamos contar então. 1, 2, 3 pontos. Quer dizer, esse gráfico possui 3 raízes. E quais são? Essa é uma informação muito importante. Quais são essas 3 raízes? A primeira raiz é essa daqui e é o ponto 1 e 0. 1 no x, 0 no y. Por quê? Porque ele deslocou uma casa no eixo de x, mas não deslocou no eixo de y. Ele não foi nem para cima nem para baixo. Qual é a primeira raiz que nós temos aqui? Essa segunda aqui é a raiz 5 e 0. E a última raiz é essa daqui, a terceira raiz, 12 e 0. Então, com base na observação, a gente consegue ver quem são as raízes e quantas raízes um gráfico tem. Vamos dar mais uma olhada em alguns exemplos, mas eu vou dar uma trocada no programa para vocês. Bom, vamos então para mais alguns exemplos. Na apostila tem alguns, mas a gente vai fechar em outros aqui. Aonde estão as raízes? Aqui e aqui em cima não tem nada. Então esse gráfico aqui, ele representa uma raiz. Perceba que eu não botei o ponto, eu poderia ter posto qualquer ponto aqui, mas não quis. E aqui toca em y, mas ele não é raiz. Ele só é raiz aonde toca em x. O nosso próximo gráfico é esse daqui. Quantas vezes ele toca no eixo de x? Ele toca 1, 2 vezes. Então esse gráfico tem 2 raízes. No y ele tocou uma, mas o y não é raiz, não faz diferença para o nosso estudo. Vamos a mais um exemplo então. Esse gráfico aqui tocou quantas vezes no eixo de x? 1, 2, 3, 4. O que significa que ele tem 4 raízes. Ele tem 4 raízes. Tocou no y? Tocou, mas ele não é raiz, não faz diferença para o estudo das raízes. E finalmente esse gráfico aqui. Quantas vezes... Opa! Ele não toca nenhuma vez no eixo de x. Olha só, o eixo de x está aqui, ó. Tá vendo? E ele não tocou nenhuma vez. O que significa que esse é um gráfico sem raiz. Voltamos. Fica para vocês um link com uma apostila, um material de apoio para quem quiser treinar mais essas atividades, ok? É só baixar, começar a fazer. Bora trabalhar!